Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos, a partir de hoje, iniciando um novo trimestre e estudando nas lições bíblicas da CPAD a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. As cartas pastorais de Paulo serão estudadas a partir desta semana. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo e a epístola de Paulo a Tito. São 3 epístolas do Novo Testamento e que são chamadas de pastorais porque foram direcionadas, destinadas por Paulo a esses 2 jovens pastores. A lição de número 1, que será a lição que nós iremos estudar hoje, tem por título Uma mensagem à igreja local e à liderança. O texto áureo está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim o texto bíblico: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. A verdade prática, que é a orientação didática para esta aula, diz o seguinte: as cartas pastorais reúnem orientações à liderança cristã, para a liderança cristã e aos membros em geral, para que vivam conforme a vontade de Deus. Muito bem, o nosso programa está apenas começando, permaneça conosco, voltaremos em seguida para dar continuidade ao nosso debate. Queridos irmãos e amigos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é uma alegria, um prazer para nós estarmos aqui com vocês mais uma vez para darmos início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre, que começa a partir de hoje, vamos estudar as epístolas pastorais. São as epístolas que Paulo escreveu aos pastores Timóteo e Tito. Esses jovens pastores, eles eram jovens e estavam cuidando de igrejas, e apóstolo Paulo, como líder e pastor de pastores, ele estava lhe dando as instruções para Timóteo e Tito para organizarem a igreja, principalmente Timóteo lá em Éfeso e Tito lá na cidade de Creta. Então, essas epístolas são chamadas de epístolas pastorais pelo fato dessa epístola conter várias instruções práticas a respeito da organização da igreja, a respeito da consagração de obreiros, das qualificações para o ministério, das qualificações da vida pessoal do pastor, de como ele deve conduzir, cuidar de si, da sua família e da igreja, e proteger e vacinar a igreja contra as heresias, contra as falsas doutrinas. Então, são assuntos assim bem pastorais relacionados ao cuidado e à condução e ao pastoreio das igrejas, né? Então, aqui no tópico 1.1 da nossa lição fala, né, as cartas pastorais. Como nós já falamos, isto se deve, essa nomenclatura, ao fato de que elas foram dirigidas a 2 jovens pastores, a Timóteo e a Tito, que eram filhos na fé do apóstolo Paulo. Uma coisa que chama a atenção nossa aqui era a idade desses pastores, eles eram jovens. Isso é muito importante a gente considerar, porque às vezes tem pessoas que acham que Deus só chama para ser pastor pessoas já de muita idade, pessoas já bastante idosas. E não é somente pessoas de idade que Deus chama para ser pastor. É muito comum Deus já chamar a pessoa já desde nova, já na tenra idade, e a pessoa vai ter uma vida inteira dedicada ao ministério, ao pastoreio, e evidentemente que quanto maior o tempo de exercício da função pastoral, a pessoa vai acumulando experiência, mas não necessariamente
a pessoa deva ser chamada já quando tem uma certa idade. Então, a Bíblia Sagrada, ela reconhece a importância, a vocação e o chamado dos jovens pastores, e até mesmo existe muitas atividades na obra missionária que só dá certo ser realizada por jovens pastores, algumas até por jovens pastores solteiros. Outras jovens pastores casados, mas que ainda não têm filho. Enfim, a diversidade da obra de Deus, da obra missionária é muito grande, existem muitos trabalhos diferentes, muitas funções diferentes, e no caso aqui de Timóteo e Tito, eles eram solteiros, a exemplo de Daniel Berg e Gunnar Vingre, quando vieram para o Brasil, que também eram solteiros e fizeram uma grande obra, né? Então, através dessas epístolas pastorais, Paulo instrui de modo cuidadoso a respeito do trato com a igreja e com os seus ministérios. Ele dá várias instruções a Timóteo e Tito a respeito da vida ministerial, da vocação ministerial deles. No caso da primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, aqui no tópico 1.2 da nossa lição, diz o comentarista que esta epístola foi escrita por volta do ano 64 depois de Cristo, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, e enviada de Roma ou da Macedônia lá para Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade que ficava lá na Ásia Menor, hoje chamada de Turquia, aquele país. Então, Éfeso era uma cidade onde fica a atual Turquia. Então, Paulo, lá em Roma, muito provavelmente, ele escreveu essa epístola endereçada a Timóteo, que estava em Éfeso. Em seguida, no ano seguinte, ele escreveu, no ano 65 depois de Cristo, a sua epístola a Tito, que era também outro jovem pastor, que precisava organizar a igreja, colocar em ordem as coisas, estabelecer presbíteros, estabelecer pastores locais, lideranças para pastorear as congregações locais ali da ilha de Creta. Então ele escreveu a Tito em 65 depois de Cristo. Já a segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, aproximadamente 2 anos após ter escrito a primeira, né? Então provavelmente foi quando Paulo estava passando pelo o segundo cárcere, e já pouco antes da sua morte. Então acredita-se que 2 Timóteo seja o último livro que Paulo escreveu, a última epístola que ele escreveu, e essas epístolas, elas fazem parte, juntamente com Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão, como as epístolas da prisão. Então nós temos aqui muita coisa boa, muita coisa importante para a gente estudar, para a gente aprender. Pastor Zé Roberto, como é a primeira lição, evidentemente que ao longo do trimestre vamos estudar muitos temas dentro dessas 3 epístolas, mas é bom que você esclareça aqui para os nossos telespectadores uma visão panorâmica do conteúdo dessas epístolas, do que ela trata, os assuntos principais. Muito bem, então nesse primeiro ponto da nossa lição, o ponto 1.3 trata justamente a respeito da questão do conteúdo. Então, como o pastor Fábio já destacou, essas epístolas elas foram escritas aproximadamente no mesmo tempo, na mesma época, sendo que a primeira epístola de Paulo a Timóteo e a epístola a Tito, elas foram escritas de forma mais aproximada, num tempo mais aproximado, inclusive, de acordo com os historiadores, Paulo havia sido liberto da sua prisão em Roma. Só contextualizando para o caro irmão, irmã, telespectador, telespectadora, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo final, no livro final, ou melhor, no capítulo final do livro de Atos, você vai identificar, atestar que Paulo termina preso em Roma.
Então, depois que ele está preso em Roma, ele é libertado e ele escreve essas duas epístolas. Primeira epístola a Timóteo e segunda epístola a Tito. Depois, ele é novamente preso e, ao que tudo indica, no período da perseguição de Nero, Nero era o imperador de Roma, ele havia incendiado a cidade, culpado os cristãos e passou a perseguir intensamente os líderes da igreja e prendeu, dentre eles, segundo os historiadores, Paulo e Pedro, levando-os à condenação e à morte. Muito bem, então essas duas primeiras epístolas, a epístola de Paulo a Timóteo e a epístola de Paulo a Tito, elas têm conteúdos bastante similares, semelhantes, com algumas distinções, diferenças em relação à segunda epístola de Paulo a Timóteo. Mas, em geral, o que nós podemos destacar é que essas epístolas elas apresentam a mesma estrutura temática, uma mesma estrutura literária. Se tratam de epístolas, portanto, elas têm uma saudação inicial, elas têm conclusão, que era a estrutura das epístolas, e nós queremos deixar aqui claro que o apóstolo Paulo, quando escrevia as suas epístolas, a estrutura que ele seguia não era uma estrutura, digamos assim, tenha vindo diretamente do céu. Ele escrevia a partir daquilo que era concebido e conhecido na época como uma epístola, como uma carta. E nestas cartas ele destaca aspectos devocionais e aspectos doutrinários que dizem respeito à igreja, sobretudo em relação à liderança. Então, nós destacamos aqui, com base no comentário, alguns pontos em relação ao conteúdo dessas epístolas. Primeiro é que elas sempre começam com uma saudação, e é uma saudação do apóstolo Paulo, demonstrando o seu cuidado para com esses jovens pastores e também para com a igreja. Alguns estudiosos questionam se Paulo teria escrito essa epístola por causa do vocabulário, algumas especificidades, mas, irmãos, muito embora Paulo não destaque aqui, era muito comum também Paulo contar com uma pessoa para a qual ele ditava e essa pessoa escrevia. Então, é comum, de fato, nós encontrarmos em algumas das epístolas de Paulo alguma distinção em termos de estilo, de vocabulário, porque essas pessoas também, elas eram orientadas pelo apóstolo e também se utilizavam do conhecimento que elas tinham. Outro aspecto que é identificado no conteúdo dessas epístolas é a qualificação ministerial. Paulo está preocupado em que o evangelho seja levado adiante e que para isso sejam escolhidos ou escolhidas pessoas e obreiros fiéis para encaminhar o trabalho. E para isso Paulo apresenta uma série de qualificações e de orientações que nós iremos apontar daqui a pouco em relação à escolha de diáconos e de presbíteros, pastores para as igrejas locais. Um outro ponto diz respeito à alerta de Paulo quanto aos falsos mestres. Nós também vamos apontar aí, Paulo, durante todo o seu ministério, ele precisou lidar com essa questão dos falsos ensinamentos. E nós destacamos aqui rapidamente, a princípio, dois movimentos contrários ao evangelho e à fé cristã, que era um movimento legalista, que era um movimento que queria inserir preceitos e rituais judaicos dentro do cristianismo, e um movimento gnosticista, que queria inserir a filosofia greco-romana dentro do cristianismo. E Paulo orienta Timóteo e Tito para que eles façam frente e se posicionem contra essas filosofias. Um outro aspecto do conteúdo dessas epístolas está relacionado à sã doutrina. Então, a forma de nós nos colocarmos contra os falsos ensinamentos, evidentemente, é mostrando a doutrina correta, a ortodoxia, aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Então, Paulo orienta Tito e Timóteo e Tito, para que eles mostrem quais são os fundamentos, onde está a verdade, os pilares da fé cristã. Por fim, em relação ao conteúdo dessas epístolas, nós apontamos ainda alguns comportamentos e alguns conselhos
que Paulo dá a esses pastores, visando um bom relacionamento nas igrejas. Nós temos pessoas nas igrejas, nas comunidades cristãs, de diferentes faixas etárias, condições socioeconômicas, estudantis, de questões de sexo masculino, feminino, e Paulo desejava que as igrejas elas convivessem bem com essas diferenças. Por isso, ele termina geralmente as suas epístolas pastorais com orientações em relação a essas questões de diferença nas igrejas. Muito bem, com isso nós estamos terminando o primeiro tópico da nossa lição. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida para tratar a respeito do segundo ponto da nossa aula, que é o propósito e a mensagem das epístolas pastorais. Continue conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos, telespectadores e amigos do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos nesta ocasião estudando a lição de número 1 do primeiro trimestre do ano do terceiro trimestre do ano de 2015, um novo trimestre, todos nós muito animados com a Escola Bíblica Dominical e estudando mais uma lição. E a lição de hoje, uma mensagem à igreja local e à liderança. Então, já estudamos aqui no tópico 1 da nossa lição a respeito das epístolas pastorais, né, que Paulo escreveu. E, a partir de agora, no tópico 2 da nossa lição, vamos estudar o propósito dessas epístolas pastorais. E no tópico 2.1, fala que um dos propósitos é de orientar os líderes quanto à vida pessoal. Um dos propósitos dessas epístolas pastorais. E em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Timóteo, ele era um jovem pastor, e por ter pouca idade, já existia uma certa barreira, porque não era tão comum naquela época, e já existia uma certa barreira, tanto de alguns da comunidade ter uma certa resistência, uma certa dificuldade de aceitar a autoridade pastoral dele, mas ele era muito tímido e ele mesmo impunha sobre ele mesmo essa questão, essa dificuldade com relação à idade. E Paulo adverte ele que ninguém despreze a sua mocidade, né, mas pelo contrário, seja padrão dos fiéis em várias áreas. Então Paulo, ele mostra aqui a preocupação que o pastor deve ter com a sua vida pessoal, com o seu bom testemunho, não somente numa área, mas em todas as áreas. Eu sei que, às vezes, ninguém é bom 100% em todas as áreas, mas em todas as áreas a gente tem que ter um padrão mínimo de comportamento e de testemunho exigido pela palavra de Deus, e ele aconselha que Timóteo dê bom testemunho, que isso é importante, porque se o pastor não der bom testemunho, seja um pastor jovem ou um pastor já de idade mais avançada, ele vai perder a autoridade. Então, uma das coisas que confere autoridade a um pastor é o bom testemunho dele em diversas áreas da vida. E neste mesmo capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo ainda continua dando instruções a Timóteo, e ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então Paulo também continua reforçando a importância do cuidado pessoal de Timóteo, tanto no que diz respeito à fé dele, à fé devocional. Uma coisa muito importante, meu querido telespectador, todo pastor, ele tem que ser primeiramente um crente sincero, um crente fiel, um crente que tem compromisso com Deus. Ele tem que ser mais crente do que pastor. O pastoreio não é uma profissão.
Na verdade, o pastor é uma ovelha escolhida dentre as demais ovelhas para cuidar das outras ovelhas. Então, o pastor, ele também não deixa de ser ovelha e ele precisa cuidar da vida dele, da vida pessoal, da vida devocional, da vida dele em todas as áreas, em todos os aspectos. Então, ele não vai cuidar apenas da doutrina, ele não vai cuidar apenas do rebanho, mas também tem que cuidar da sua vida pessoal, do seu testemunho pessoal, etc. Até mesmo também, Paulo aconselha o cuidado que ele deve ter com a sua família. No capítulo 3 de 1 Timóteo, quando Paulo lista vários requisitos exigidos para a consagração de diáconos e presbíteros, mostra aqui que, dentre várias qualidades, exige algumas prerrogativas no que se refere ao governo do lar, ao casamento, à família. Por exemplo, aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, diz que é necessário que o pastor governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então é importante que o pastor seja uma pessoa aprovada em todos os aspectos. Não pode, às vezes uma pessoa, vamos dizer assim, tem sido reprovada na condução do seu lar, da sua família, não tem tido um bom êxito profissional, nunca gostou de estudar, nunca gostou de trabalhar, tudo que inventou de fazer não deu certo, tem sido, vamos dizer assim, passado por tantos exemplos negativos na sua vida, e aí tentou tanta coisa, não deu certo, agora vai tentar ser pastor? Absolutamente, não é isso. É o que a Bíblia recomenda. Uma pessoa que é zelosa pela sua casa, pelo seu lar, pela sua vida pessoal, pela sua vida financeira, pela sua vida social, enfim, em todos os aspectos, ela terá grande probabilidade de também ser uma pessoa cuidadosa e zelosa com as coisas de Deus, com o rebanho do Senhor, com a casa de Deus. Também diz aqui no versículo 12 de 1 Timóteo 3, que o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Então fala da importância do casamento monogâmico, ele casado só com uma mulher, não pode ter mais de uma mulher, e que governe bem seus filhos, a sua própria casa. Ora, se a mulher não o respeita, se os filhos não considera a autoridade dele, como é que ele vai ter autoridade para governar a igreja? Então, é muito importante que o obreiro, que o pastor, que o presbítero, que o obreiro cristão, ele tenha uma vida devocional, uma vida pessoal, uma vida que diz aqui a palavra de Deus nas características de conduta irrepreensível, ou seja, uma das características que também exigidas é que o obreiro tem que ter uma conduta irrepreensível. Isso não significa perfeição, porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem telhado de vidro, todo mundo tem as suas fraquezas, todo mundo tem as suas dificuldades e todos nós carecemos de estar diariamente na graça do Senhor, apelando para a graça de Deus e pedindo que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado, mas é necessário que a gente tenha uma conduta tal que não seja necessário ser repreendido diariamente. Então, uma pessoa, um líder que é recorrente em determinados erros, em determinados comportamentos, ele vai perder a autoridade diante do povo, diante da igreja. Então, pastor José Roberto, um dos propósitos que foi abordado aqui no tópico 2.1 das epístolas pastorais é mostrar a esses jovens pastores a importância que tem do pastor de ter uma vida equilibrada em todos os sentidos, para poder, assim, ele estar mais capacitado para conduzir o rebanho do Senhor. Mas também Paulo adverte eles a ter cuidado com relação ao ensinamento da palavra de Deus para combater as heresias. E uma das qualificações do pastor é que ele tem que ser apto a ensinar. Isso mesmo. Então, inclusive, para que ele possa combater os falsos ensinamentos, as heresias, ele precisa
conhecer a palavra, conhecer o texto bíblico, conhecer as escrituras, estudar. Não exigimos que um pastor, um obreiro, seja um PhD, seja um catedrático em Bíblia, mas o mínimo que ele pode fazer é se dedicar ao estudo das escrituras, se voltar ao texto bíblico para poder expressar os fundamentos da sua fé. Em relação às falsas doutrinas, às heresias, Paulo tinha o cuidado, porque havia se filtrado nas igrejas daquele primeiro século 2 movimentos fortíssimos e que ameaçavam o evangelho de Jesus Cristo. Um deles era um movimento judaizante e o outro era um movimento gnosticista. Então, deixe-me falar um pouco a respeito de cada um desses movimentos. O movimento judaizante era um movimento que, de certo modo, tentava despregar o evangelho que Paulo pregava. Paulo ensinava a salvação pela graça, por meio da fé, não pelas obras, especialmente pelas obras da lei, e algumas pessoas que seguiam uma ala mais radical do judaísmo e que apreciavam os rituais judaicos, eles queriam implantar no cristianismo aquelas regras, aquelas normas como condição para a salvação. Eles defendiam, por exemplo, que a pessoa, para ser salva e para receber Cristo, primeiramente ela deveria passar pelo ritual judaico, deveria, por exemplo, se circuncidar, ou então deveria guardar dias, deveria seguir alguns preceitos da religião judaica. Então, esse movimento se chamava movimento judaizante. Inclusive, o primeiro concílio da igreja, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, foi para tratar a respeito desse tema. Paulo escreveu uma epístola inteira para se opor a esse movimento, que é a sua epístola aos Gálatas. Então, é um cuidado que a igreja precisa ter ainda hoje com esse movimento. Algumas pessoas querem impor alguns rituais legalistas como condição para a salvação. O outro movimento era um movimento de ordem mais filosófico, era um movimento gnosticista. O gnosticismo vem da palavra grega gnosis, trata a respeito de um conhecimento especial. Eles defendiam que as pessoas, para terem um contato com a divindade, elas precisavam apenas ter um conhecimento diferenciado, um conhecimento especial, e esse conhecimento partia da seguinte premissa: a matéria é má e nós só podemos conhecer a divindade por meio do Espírito. Então eles negavam a matéria e às vezes defendiam uma vida de lassidão, uma vida de devassidão, uma vida de pecado, porque, segundo eles, já que a matéria era má, o corpo sendo mau, quando a pessoa morresse, o corpo seria lançado na sepultura e o espírito iria para a divindade. Paulo se opõe veementemente a esse ensinamento, argumentando na sua epístola aos Colossenses, por exemplo, além nessas epístolas aqui pastorais, mas Paulo escreve a epístola aos Colossenses, toda ela para se opor a esse tipo de ensinamento. E esse movimento gnosticista, ele ameaçava de tal modo a doutrina cristã do primeiro século, que outros apóstolos tiveram que se posicionar a respeito desse assunto, como, por exemplo, João, nas suas epístolas e no próprio evangelho que ele escreveu, porque isso afetava, inclusive, a cristologia, a doutrina de Cristo, porque eles queriam negar que Jesus tivesse vindo em carne, tivesse vindo em corpo. E, em termos práticos, para nós cristãos, essa visão é negativa porque ela nega a corporalidade, ela nega o corpo. E o evangelho, o cristianismo, ao contrário daquilo que algumas pessoas tentam defender por aí, e de fato dentro de uma ala do cristianismo foi absorvido uma visão negativa do corpo, na verdade a visão cristã é uma visão positiva. O corpo é templo, morada do Espírito Santo, e o corpo inclusive haverá de ressuscitar. Então, um dos objetivos de Paulo nessa epístola, nessas epístolas pastorais, além de orientar os líderes quanto à vida pessoal, é também combater as heresias. Muito bem, chegamos ao final deste bloco, no qual tratamos a respeito do propósito e da mensagem das epístolas pastorais. Voltaremos em seguida, depois de um breve intervalo, no qual trataremos a respeito de uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. Continue conosco, voltaremos em seguida.
Caros telespectadores, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos hoje animadíssimos aqui, voltando para mais um trimestre, estudando nas lições bíblicas a igreja e o seu testemunho, a partir das epístolas pastorais de Paulo, né? As epístolas de 1 a Timóteo, 2 a Timóteo e Tito. E nós estamos aqui já no terceiro ponto da nossa lição, tratando sobre uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. O pastor Elinaldo Renovato, que é o pastor comentarista dessa lição, é pastor aqui vizinho nosso, da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele faz um destaque aqui neste ponto em relação a dois movimentos para os quais nós precisamos estar atentos. E um deles é a famigerada teologia da prosperidade, o evangelho, ele coloca entre aspas, da prosperidade. O que é essa teologia da prosperidade? Evidentemente, irmãos, a Bíblia trata sobre uma verdadeira e genuína prosperidade. A palavra shalom no hebraico tem uma dimensão muito ampla e trata da vida da pessoa em todas as suas dimensões, inclusive na sua dimensão financeira, na questão do dinheiro, da vida como um todo. Mas nós precisamos ficar muito atentos e alerta em relação ao movimento que surgiu lá na outra América e que desceu de América abaixo e que tem sido difundida ou difundido nos meios evangélicos e está aí na mídia, nos principais canais de televisão, que é a história da teologia da prosperidade. Qual o problema da teologia da prosperidade? Bem, o problema da teologia da prosperidade é que ela acabou admitindo que uma demonstração de espiritualidade e de relacionamento com Deus e de vida com Deus se dá através da demonstração de que a pessoa tem riqueza, de que a pessoa é financeiramente próspera. Então isso aí está criando uma confusão na vida de muitos cristãos, muitos evangélicos, porque algumas pessoas não se acham tão espirituais assim e não se acham tão crentes assim, simplesmente porque não são capazes de ostentar toda a fama, toda a glória, toda a riqueza que a teologia da prosperidade exige que as pessoas tenham. Por exemplo, alguém que tem um carro mais velhinho, um carro mais simples, essa pessoa é considerada, em tese, de acordo com essa teologia, alguém amaldiçoado. Se a pessoa anda de bicicleta, se a pessoa anda a pé, se a pessoa não tem um bom emprego, não tem uma condição econômica mais abastada, essa pessoa ela é vista com maus olhos a partir dessa teologia. E algumas igrejas até fazem um verdadeiro ufanismo. Venha para cá, que você vai ser rico. Só que o problema, meu caro irmão, irmã, telespectador, telespectadora, é que Jesus não ensinou nada disso. A teologia da prosperidade não tem respaldo no Evangelho de Cristo. Jesus nos ensinou a nós investirmos no tesouro celestial, no tesouro dos céus. Jesus demonstrou a preocupação com aqueles que se prostram diante de Mamon, daqueles que adoram o dinheiro. Inclusive o apóstolo Paulo, capítulo 6, versículos 7 e 8, em diante da sua primeira epístola a Timóteo, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tem muita gente entrando pelo caminho da perdição porque estão transformando o dinheiro e a prosperidade em um fim em si mesmo, estão perdendo o foco, perdendo o sentido do verdadeiro cristianismo, esquecendo que no cristianismo há inclusive uma cruz para carregar. E a cruz pode ser a privação financeira. Nem todo mundo vai ter uma situação financeira favorável. Nós ensinamos como cristãos, com base na Bíblia, eu gosto sempre de dizer, cada vez que eu me pronuncio a respeito desse assunto, que existem 3 teologias com P, com a letra P. É a teologia da prosperidade, que não tem nada de evangélica, tem a teologia da privação, que é a teologia da miséria, que as pessoas não precisam ter nada, e quanto menos tiverem, mais abençoadas por Deus e aceitas por Deus elas serão, a teologia da pobreza, e a teologia bíblica, que é a teologia da provisão. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia, o suficiente, o necessário. Paulo escreve aos crentes de Filipos e o autor da Epístola aos Hebreus, orientando os irmãos a desfrutarem do contentamento, do necessário, o suficiente para nós vivermos. Então, tenha cuidado com essa teologia da prosperidade e
não julgue todos os evangélicos como participantes dessa teologia. Nem todo mundo abraça e nem todo mundo segue esse caminho. Não é verdade, pastor Fábio? É verdade, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador. Nem todo mundo que está aí na mídia representa todos os evangélicos. Nós precisamos fazer distinção das coisas e junto com essa teologia da ganância, vem também outras coisas como o triunfalismo, a confissão positiva e de querer transformar os homens em semideuses e achar que ele tem poder, o homem tem poder para tudo, tem que conquistar todos os territórios, todos os espaços e etc. e tudo. Então a gente precisa ter cuidado e o pastor, como o ensinador, o responsável pelo ensino na igreja local, na congregação, ele precisa estar atento para ensinar a palavra de Deus e combater essas heresias, que muito se levanta no meio das igrejas. Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, no capítulo 4, na sua primeira epístola, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, a Bíblia fala aqui que no final dos tempos, e com certeza estamos vivendo no final dos tempos, é uma época em que se levantarão muitas heresias, muitas pessoas ensinando, praticando e ensinando heresias no meio do povo de Deus, mas na verdade são ensinamentos que não são frutos, não são oriundos unicamente do coração humano, rebelde, longe de Deus ou desobediente ao Senhor, mas que também tem uma inspiração satânica, uma inspiração demoníaca, porque os demônios, o diabo, ele também pode inspirar pessoas a ensinarem heresias, ensinarem coisas erradas, para poder trazer apostasia entre os cristãos, apostasia no meio da igreja. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque está sendo semeada aí essas heresias, como nós já falamos, da prosperidade ou da ganância, o triunfalismo, a confissão positiva. Também está muito em voga aí a questão do radicalismo e do liberalismo. Muitas vezes temos visto ao longo da história da igreja um certo radicalismo, um certo exagero, dizendo que tudo é pecado, e hoje muitos estão indo para outro extremo, podendo ir para um equilíbrio, e está indo para outro extremo, dizendo que nada é pecado, ou que tudo pode, que tudo é relativo, e cada um é quem vê, em cada contexto, em cada lugar, cada um faz a sua própria interpretação. Então, é aquela velha mania do ser humano de querer andar nos extremos, quando ele não é radical demais, é liberal demais, quando ele não quer defender a teologia da pobreza e quer defender a teologia da ganância, e aí fica naquela situação muito grande. E a apostasia é uma realidade bíblica e é uma realidade também, vamos dizer assim, no dia a dia da vida, da caminhada da igreja. A apostasia, vem do verbo apostatar, que significa abandonar a fé. E eu me lembro agora aqui de um comentário que tem na Bíblia de Estudo Pentecostal a respeito deste assunto, e o comentarista lá fala sobre dois tipos de apostasia: a apostasia moral e a apostasia teológica. A apostasia moral é aquele abandono da fé, que a pessoa caiu em pecado e que não consegue se levantar, está enrolado no pecado, porque o pecado ele enrola, ele engana e cria-se uma situação que às vezes é difícil da pessoa voltar para Jesus, não é fácil. Quem já se desviou sabe como é que é a situação. E é a apostasia moral em que a pessoa não sente forças para voltar aos caminhos do Senhor, mas ela não nega a palavra de Deus, ela não nega a verdade, ela reconhece que está errada, mas não sente forças para voltar, tem dificuldades, muitas que o prendem, são fraquezas morais.
Mas uma apostasia mais grave e que é mais difícil, que dificulta mais ainda da pessoa retornar aos caminhos do Senhor, é a apostasia teológica, é aquela apostasia que começa na teoria, mudando os princípios, mudando os fundamentos, e com certeza também vai mudar a prática. Então, quando a pessoa está no pecado, está afastado da fé, mas ela acha que não, ela acha que muito pelo contrário, agora que eu estou mais perto de Deus, agora que eu estou fazendo a vontade de Deus. Então uma pessoa dessa já tem mais dificuldade, porque ela não reconhece que está errado, ela não reconhece que é uma apóstata, muito pelo contrário, ela acha que agora foi que conheceu Jesus, agora foi que descobriu a roda, quem descobriu a fé. Então a apostasia teológica, ela é mais grave, ela é mais perigosa, porque ela é de mais difícil reversão. Mas Deus, ele é poderoso, e a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Então, através do ensino da palavra de Deus e da graça salvadora, convincente do Espírito Santo, também muitos têm retornado e têm abandonado determinados ensinamentos heréticos e Deus tem recebido, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, a segunda epístola de Pedro, ele é uma epístola bem apologética. Ele diz assim, no versículo de 1 a 3 de 2 Pedro capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, meus queridos irmãos e amigos, é um perigo a apostasia, ela ronda diariamente a igreja e nós temos que ter cuidado, cada um de nós individualmente, como também o todo, coletivamente. Então, os pastores, a exemplo de Timóteo e Tito, ele tem que ter cuidado da doutrina, tem que estar ensinando, tem que estar vigilante para vacinar diariamente a sua igreja com o ensinamento da palavra de Deus, para que ela nem caia na apostasia moral e nem caia na apostasia teológica, e vamos seguindo a nossa caminhada em direção ao céu, confiante na graça de Deus, que Ele é poderoso para nos firmar nos caminhos dele. Pois bem, nós chegamos ao final desse terceiro bloco do programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos para o quarto e último bloco do nosso programa. Fique conosco e até já. Amados irmãos e amigos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta com o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos muito felizes com o estudo da primeira lição do terceiro trimestre do ano de 2015, que tem como título Uma Mensagem à Igreja Local e à Liderança. Então, ao longo desses 3 meses, vamos estudar 13 lições dentro das epístolas pastorais, que faz parte das epístolas paulinas. Essas 3 epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, foram escritas por Paulo e tem várias instruções, exortações, conselhos para a vida ministerial e para a administração eclesiástica. Então, aqui no tópico 4.2 da nossa lição, tem uma mensagem para a liderança no que concerne no tópico 4.1, uma mensagem para a liderança no que concerne a administração eclesiástica, a administração da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele sabendo que Timóteo, ele tinha que constituir obreiros, consagrar obreiros lá em Éfeso, para poder trabalhar na obra de Deus. A igreja de Éfeso estava crescendo bastante, assim como também
A igreja lá da ilha de Creta também estava crescendo muito, e ele mandou Timóteo lá para Éfeso, Tito lá para Creta, e eles tinham, dentre outras coisas, a missão de consagrar obreiros, presbíteros, bispos, pastores e diáconos para poder dividir as tarefas da igreja. A igreja, ela tem muitas funções, tem muitas atuações, a igreja atua em diferentes frentes de trabalho, de atuação, e o pastor não pode fazer tudo sozinho. Ele tem que dividir o trabalho, a tarefa, as funções com demais irmãos e lideranças da igreja. E o apóstolo Paulo, ele deu instruções a Timóteo e a Tito a respeito da consagração dos presbíteros, pastores e diáconos, para poder eles escolherem esses homens. O interessante aqui é que o apóstolo Paulo, ele dá critérios, pré-requisitos, vamos dizer assim, que fáceis de identificar, né, que não são difíceis. Ele dá critérios assim mais objetivos. Não vamos dizer assim, o que Paulo disse aqui para Timóteo, diz assim: Timóteo, antes de você consagrar qualquer obreiro, primeiro peça uma revelação de Deus. Se Deus falar explicitamente que determinado fulano pode ou não pode ser presbítero, você coloca ou não coloca. Não é por meio de revelação, são critérios que são, vamos dizer assim, fáceis de serem identificados e avaliados. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Então é importante isso aí. E aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, do versículo 1 até o versículo 13, Paulo fala das qualificações dos bispos, anciãos, presbíteros, pastores e diáconos. E também Paulo fala a Tito, no capítulo 1 de Tito, versículos 5 a 9, também a respeito dessas qualificações. Então, é necessário que o pastor tenha essas qualificações. Não é necessário apenas que ele seja chamado por Deus. São duas coisas importantes. Não é também só porque a pessoa tem algumas dessas qualificações que ela está apta para ser pastor. Ela também tem que ser chamada, ela também tem que ser vocacionada, porque lá em Efésios 4:11 diz que Deus deu uns para pastores, outros para doutores, mestres, evangelistas, mestres. Então, é preciso a chamada ministerial, é preciso a vocação divina, mas não somente a vocação divina, precisa também ter a qualificação, porque aquele que é chamado, aquele que é vocacionado, ele tem que tomar responsabilidade e atender e responder positivamente ao chamado de Deus, procurando se preparar, procurando se qualificar, procurando viver uma vida santa, irrepreensível, procurando aprender para poder ter o que ensinar. Então, o apóstolo Paulo aqui ele lista muitas características, tanto aqui em 1 Timóteo 3, como em Tito, no capítulo 1, ele diz que o obreiro ele tem que ter autocontrole, tem que ser temperante, não dado ao vinho, ou seja, é necessário sobriedade para conduzir a igreja do Senhor. Ele tem que ser apto ou capaz de ensinar. O obreiro não pode ser violento, não irascível, não arrogante. Ele tem que ser desapegado dos bens materiais e não cobiçoso. Esse negócio de querer ser pastor para ser rico e tal, isso aí não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. O obreiro não pode ser neófito, mas experimentado. Neófito não significa necessariamente jovem cronologicamente, ou jovem em termos de idade. Neófito significa inexperiente, que não tem a mínima experiência e condição para o exercício da função. Então ele tem que ter bom testemunho dos de fora. Ele não pode ter uma conduta repreensível em que as pessoas vivem acusando ele disso ou daquilo. Ele também precisa ser gentil, amigo do bem, sincero, tem que ser uma pessoa justa, marido de uma só esposa, respeitável, irrepreensível, que governe bem a própria casa, que seja hospitaleiro, que crie os seus filhos com disciplina e que conserve o mistério da fé com uma consciência limpa. Então, aí são várias qualificações, pré-requisitos que devem ser levados em consideração
antes de consagrar, de estabelecer dirigentes e pastores para conduzir as igrejas. Eu sei que às vezes o nosso desejo de crescer é muito grande e tal, e a gente muitas vezes quer resolver as coisas, e se não tivermos cuidado, o pragmatismo pode falar mais alto do que a qualidade. E às vezes a gente pode, naquela ansiedade de querer resolver um problema, colocar qualquer pessoa, consagrar qualquer pessoa. Inclusive, pastor Zé Roberto, apóstolo Paulo, em outra ocasião, ele aconselhou que a ninguém imponha precipitadamente as mãos, ou seja, não consagre ninguém precipitadamente, tenha cuidado, porque a responsabilidade é muito séria. Não pode impor precipitadamente, ou seja, os neófitos, pessoas novas convertidas, pessoas que ainda não tenham aí uma fundamentação cristã, muitas vezes elas querem se tornar pastores e algumas pessoas se antecipam e às vezes, pastor Fábio, por causa da condição econômica, financeira que essa pessoa tem, ou às vezes por amizade, ou por algum laço familiar. Então nada disso, você viu muito bem aí no texto bíblico que o pastor Fábio leu e comentou. Esses são os critérios, são os fundamentos que devem ser levados em consideração na escolha, separação dos diáconos e presbíteros. Não é por amizade, não é por posição, não é por condição socioeconômica, não é por grau de parentesco, nada disso justifica. E uma outra orientação do apóstolo Paulo, no ponto aqui seguinte, diz respeito à ética ministerial. Então se espera que os pastores sejam pessoas que saibam discernir, fazer a diferença entre o certo e o errado. E para fazer isso, eles precisam conhecer bem a palavra, manejar bem a palavra da verdade, segundo diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, sejam pessoas que conheçam a Bíblia. Então, é importante que a pessoa tenha uma vida cristã exemplar, que dê um bom testemunho, que seja uma pessoa ética, que saiba a distinção, a diferença entre o certo e o errado, mas não pode ser uma pessoa incoerente em relação à palavra de Deus, ou seja, ela conhece a Bíblia, ela lê a Bíblia, mas age de uma forma totalmente contrária e avessa àquilo que a Bíblia ensina. Então, é preciso que o obreiro, o ministro do Evangelho, ele concilie, ele seja coerente aquilo que ele conhece, para tanto ele precisa conhecer. Tem gente por aí dizendo, não precisa estudar, o que vale é a prática. Não, tem que estudar a Bíblia sim, tem que estudar a palavra de Deus, se possível frequentar um instituto bíblico, ser aluno assíduo da escola bíblica dominical, para conhecer a palavra e vivê-la. Então isso aí é fundamental que haja essa coerência. Então o líder cristão, nosso comentarista aqui diz que o líder cristão não é o que manda, mas o que serve, não é o maior e sim o menor, que é um outro equívoco aí no meio evangélico, em algumas igrejas, que querem imitar um modelo aí secularizado de administração, que inclusive já é considerado falido e questionado. Para isso você basta ler, por exemplo, O Monge e o Executivo, que é um livro que é um best-seller, campeão de vendas, que confronta essa percepção hierarquizada de mandatário, autoritária, que muitas vezes ainda é defendida. Então, nem nas igrejas evangélicas ela não poderia ser admitida, porque Jesus é o maior exemplo de líder servo. Ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, nós estamos terminando nosso programa, já ia na conclusão, não é, pastor Fábio? Vamos destacar aí a importância de uma liderança com qualificações bíblicas fundamentadas na palavra de Deus. Né? Verdade, a gente conclui nesta lição sobre a necessidade de organização da igreja, de a igreja ter uma liderança, nem um grupo social, ou igreja ou família pode ser vencedor e cumprir adequadamente seu papel se não tiver uma liderança forte, eficaz, que sirva e que conduza este grupo da melhor forma possível. E Deus colocou na igreja líderes, pessoas para poder
pastorear o rebanho, para conduzir o povo de Deus conforme a vontade dele. Então, fica aí esta lição muito importante para nós. Ao longo deste trimestre seremos muito abençoados com lições maravilhosas, pastor Zé Roberto. Isso, e o debate continua lá na sua congregação, todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. Para você, toda a sua família, será uma oportunidade de amadurecimento, de enriquecimento espiritual. Nós estamos começando o trimestre, vamos estudar ao longo desse trimestre esta revista, a Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Ainda há tempo para você se matricular, ainda há tempo de você ir lá na sua Escola Bíblica Dominical, na sua congregação, procurar a secretária e dizer, olha, coloque meu nome aí, que eu quero a partir de agora ser um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Procure o responsável pela sua igreja, que ele vai lhe dar os encaminhamentos para você adquirir a sua revista. É importante ter a revista porque você acompanha, lê em casa, se prepara, dialoga, debate na sua igreja. Muito bem, estamos encerrando aqui o nosso programa, felizes, e convidando você mais uma vez, participe da Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa, se o Senhor nosso Deus permitir. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser.